Voltamos para o bloco final do nosso programa sobre lides simuladas. Estamos conversando com o Procurador do Trabalho, Guilherme Kirchig, da Procuradoria Regional do Trabalho de Santa Catarina. Procurador Guilherme, quais os cuidados que o trabalhador deve ter para não se envolver numa lide simulada? Partindo do pressuposto seja a lide simulada na qual ele é vítima, não tem muita coisa que ele possa fazer, porque já é por definição, o estado dele já é por definição um estado de inferioridade econômica. Ele tem um estado de superioridade jurídica, que a ordem lhe dá para contrabalançar essa situação, mas ele necessita daquele dinheiro para sobreviver. Então a primeira coisa que se recomenda é ler tudo que se assina. Porque ocorrem casos em que, na hora de assinar o contrato de trabalho, um recibo de férias, algum tipo de documento que a empresa submete a ele assina tudo em bloco, pode ter uma procuração ali constituindo um advogado. Ele vai acabar entrando com uma ação sem sequer saber disso, só vai saber o dia que tiver que ir lá na audiência, né? Então, lê tudo que assina, mesmo que seja coagido a assinar, pelo menos ele vai saber o que está fazendo e vai poder alertar um advogado da sua confiança mais tarde. Segunda coisa é procurar um advogado da sua confiança. Isso aí é absolutamente essencial, porque pelo menos, ainda que você novamente se diga precise daquele dinheiro, você vai ter um panorama do que está acontecendo, quais são as possibilidades dali para frente. O essencial, no caso, para acabar com a lide simulada, eu acho que passa pela política pública, predominantemente. Porque a lide simulada mais comum, ela está fundada na necessidade que o trabalhador tem daquele dinheiro para sobreviver. Então, ela automaticamente, a frequência disso já diminui quando você tem uma política de seguro-desemprego eficaz. Então, o trabalhador pode sobreviver aqueles meses em que o processo está transcorrendo sem que ele precise imediatamente daquele dinheiro. Você necessita o crescimento da economia, quando existe uma situação de pleno emprego, ele pode imediatamente arranjar um outro emprego assim que sai daquele primeiro, e aí também não vai estar premido por essa necessidade. Certo. E é preciso aparelhar o judiciário também, porque a morosidade é uma das armas que esses maus empregadores usam para atrair o empregado para essa armadilha. Isso aqui, ou você aceita receber agora da quitação de tudo, ou vai para as calendas gregas, porque isso aqui vai demorar, nós vamos para o TST, nós vamos longe. Então, julgar rápido e de uma forma justa, ou seja, aparelhar o judiciário, mais juízes, mais servidores, o sistema de informática de ponta. Eu acho que essa é a melhor arma. Porque aí, mesmo que a lide seja simulada, ou seja, nós fazemos aqui uma justa causa, você vai lá procurar os seus direitos. Se o empregado resolver continuar com aquilo, se todos resolverem continuar com aquela ação, o risco para a empresa vai subir muito e aquela política vai deixar de valer a pena. Certo. Bem, procurador, nós podemos concluir que, premido pela situação econômica, normalmente o trabalhador envolvido numa lide simulada, ele acaba terminando num acordo. Sim. O que o juiz pode fazer, até que ponto o juiz pode interferir para evitar que nessa composição do acordo haja um prejuízo visível para o trabalhador? O papel do juiz é muito importante e é nesse momento que quem observa o judiciário de fora, mas convive muito com ele, fica agoniado com certas demandas que chegam ao judiciário enquanto poder, metas simplesmente quantitativas. Você tem que julgar X processos, você tem que acabar com todos os processos do ano X até data tal, sem se importar com o conteúdo daquilo, qual é a complexidade da matéria. Então, a partir do momento que o juiz também está premido por uma necessidade de dar vazão à sua demanda em prazos exíguos, ele vai ter dificuldade de examinar com mais cautela aqueles acordos que lhe são submetidos. E até porque, muitas vezes, um exame com mais cautela pode impedir a formação daquele acordo, o processo vai para a sentença e aí a demora
o trabalho que isso vai gerar é maior em todo o órgão judiciário. Então, eu acho que teria um remédio simples, e isso, há mais ou menos uns 20 anos, a jurisprudência mais antiga aceitava que se fizesse isso, e depois foi um costume que caiu em desuso. Não homologar acordos que contêm cláusula de quitação geral do contrato de trabalho. Porque muitas vezes todas as vezes, porque senão não teria por que simular uma lide. Claro. Todas as vezes em que você tem uma lide simulada para prejudicar o empregador, não essa de colusão, mas aquela que o trabalhador é vítima, ele vai estar recebendo menos do que ele deveria estar recebendo e menos do que está descrito na própria inicial da reclamação que ele propôs. Então, a quitação tem que estar restrita a verbas e valores. Se nós estamos pagando X, Y e Z, você vai quitar X, Y e Z. Certo. Não se pode quitar tudo. Muito bem, procurador. Para a gente finalizar, no campo da prevenção, o que caberia aos sindicatos, no caso, para prevenir as lides simuladas? O sindicato também tem um papel fundamental. Em primeiro lugar, isso também caberia aos juízes, né? Isso estou pedindo, enquanto instituição também, que denunciem para nós. Sim. A gente pode endereçar o problema no atacado, através de uma ação civil pública, por exemplo. Mas o sindicato tem um papel extremamente importante, porque ele pode criar através de convenções coletivas, e aí, tratando a questão coletivamente, você vai envolver também os bons empregadores, que são prejudicados com esse barateamento da força de trabalho dos seus concorrentes, um barateamento ilícito, então vai haver uma concorrência desleal. Então, os bons empregadores vão pressionar os seus órgãos representativos a negociar questões que possam evitar lides simuladas. Um exemplo é aquelas multas, como eu tinha mencionado antes, certo. Multas convencionais em situações como essa. A questão da regulação das justas causas. A empresa não pode ser um espaço arbitrário, ditatorial. A democracia não é só colocar o voto na urna. A democracia, os direitos fundamentais têm que entrar no meio empresarial também. Então, é preciso que o trabalhador tenha o direito de defesa quando ele é imputado à justa causa. É interessante criar um procedimento para que essa justa causa seja aplicada, um procedimento de apuração, certo. Que inclusive facilita posteriormente o trabalho do juiz, se essa questão for realmente discutida na justiça. Então, esse mecanismo pode ser criado por negociação coletiva. Impede aquele ato arbitrário de você dizer, não, você fez, é justa causa, está aqui. E aquilo não pode ser discutido, a não ser que se vá à justiça. Muito bem, procurador. O senhor gostaria de acrescentar mais é só um outro... E o sindicato tem que ter também, tem que dar uma assessoria jurídica poderosa para o trabalhador. Então, um dos papéis mais fundamentais, isso em todo mundo, que o sindicato tem, é o de prestar assessoria jurídica. Hoje a gente vê sindicatos com assistência médica, assistência odontológica, mas o básico mesmo é a assistência jurídica. Claro. Então, a partir do momento que o sindicato assumir a defesa do trabalhador em juízo, mesmo o trabalhador individualmente considerado, vai ser mais difícil que haja algum tipo de simulação. Muito bem, procurador. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre o problema das lides simuladas. Nosso convidado foi o procurador do Trabalho, Guilherme Kirchig, da Procuradoria Regional do Trabalho de Santa Catarina. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!